Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é finanças, economia e tudo mais. A gente vai falar sobre o Comitê de Política Monetária que realizou aí um encontro no dia 12 de maio e definiu algumas diretrizes para o meio. A gente vai saber falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o Mário Machado. Ele é assessor de investimentos da InvestSmart, credenciada a XP Investimento. Tudo bem, Mário? Tudo ótimo. Prazer em tê-lo aqui. A gente já conversou várias vezes por WhatsApp, tentando marcar e nunca dava certo. Agora deu certo, né? Finalmente. Finalmente deu certo. Então vamos falar um pouquinho. Essa é uma questão assim, um pouco técnica, né, para alguns, um pouco mais difícil para outros, mas vamos tentar abordar isso de uma maneira que assim todos possam entender e possam aproveitar esse nosso bate-papo de uma melhor forma, né? Então, me fala sobre esse Comitê de Política Monetária. Então, foram definidas algumas diretrizes monetárias, não é isso? Isso. O que a gente pode, o que a gente espera disso? Então, o Copom, ele definiu estabeleceu uma baixa na taxa de juros, né? E trouxe aí também, com base em algumas pesquisas, como que estão alguns dados de inflação, qual a perspectiva para câmbio, para o dólar, né? Numa projeção de uns 4 anos. Então, o que teve de recente, de significativo, é que a nossa taxa de juros, que é o custo, teoricamente, de eu emprestar dinheiro, né? O custo de eu tomar dinheiro, hoje está em 3%. Né? E há a previsão, dentro dessa pesquisa que eles fazem, dessa taxa de juros baixar para perto de 2%. Né? Qual que é a importância disso? Quando eu baixo a taxa de juros, o custo do dinheiro significa que eu estou tentando estimular a economia. Né? Por outro lado, a gente teve todo esse cenário do coronavírus, o que aconteceu, que deu justamente uma desacelerada na economia. Tanto é que alguns dos indicadores, como a inflação, ela teve algumas quedas. Então, se, por exemplo, a inflação cai, eu estou com a economia desacelerando. Sim. Então, assim, no final das contas, o que isso quer dizer? Eles procuraram baixar a taxa de juros para acelerar a economia, porque ela estava esfriando. Só que isso também tem alguns efeitos, alguns reflexos, né? Se a gente for pensar no câmbio, né? Então, imagine o seguinte, eu tenho hoje no Brasil, com todo o risco político que a gente tem dentro do Brasil, um investimento que vai me render, teoricamente, aí no futuro, 2% ao ano. Né? Existem oportunidades melhores no mercado, como fazer negócios, mas também eu posso pegar o meu dinheiro e aplicar diretamente nos Estados Unidos, né? Que apesar de ter uma taxa de juros zero, uma remuneração zero sobre o meu dinheiro, ele também é considerado um risco zero. Então, do ponto de vista do investidor, o que é interessante? Poxa, por que eu vou deixar meu dinheiro no Brasil, rendendo pouco com todo o risco que tem, se eu posso mandar para fora com maior segurança? Isso pode gerar aí uma saída de dólar do Brasil. Né? As expectativas que tem hoje é de um dólar que vai trabalhar na faixa dos R$5. Tá? Até numa entrevista que o Paulo Guedes deu para a XP, ele deixou muito claro que ele pretende trabalhar com o dólar nesse patamar. Algumas pessoas mais pessimistas acreditam que em 2021 o dólar pode chegar um pouco mais de 6, se não 7. Tá? Então, esses reflexos, o que aconteceu nessa reunião do Copom, basicamente eles disseram assim, vamos baixar a taxa de juros para aquecer a economia. Só que essa baixa de juros pode ocasionar alguns reflexos, como uma alta do câmbio, né? E também aí uma tentativa de acelerar a economia do jeito que ela está. Isso traz reflexos diretos assim para a economia. A questão do dólar, ela é bem complexa. Assim, a gente percebe alguns produtores falam assim, eu acho que o dólar mais alto ele é melhor, outros já não. O dólar mais baixo não é legal. As pessoas perdem o seu poder aquisitivo. Como é que você analisa essa questão? Então, o dólar, desde o início do Plano Real, ele basicamente, por que teve o Plano Real? Foi uma tentativa de conter o dólar, porque o dólar afetava demais a nossa inflação. Sim. Que é aquele período que a gente teve lá no passado da hiperinflação. Então, o governo criou alguns índices, tem o IPCA, que é o índice das famílias com menos poder aquisitivo, e tem o GPM, que seria também um índice de inflação,
né, é que ele é mais dolarizado. Então a gente vai ver, se for ver num gráfico, o IPCA ele anda em linha reta, o IGPM ele dá alguns saltos, porque ele recebe mais efeito do dólar. Sim. Então, com um dólar mais caro, a gente tem aí, além de uma inflação maior, a gente tem que pensar no que isso impacta pro produtor. Sim. Né? Dependendo da situação que o produtor está na cadeia, isso pode interferir mais ou menos. Né? Então, às vezes as pessoas acreditam que o fato de ter um dólar mais caro é bom, porque vai vender a produção a um valor maior, tem que ser considerado também qual que é o custo do insumo. Que é tudo em dólar. Muita coisa vai ser em dólar, né? E tem também, a gente vai ter toda a situação de logística internacional, que ficou travada, mas um dólar mais alto, ele pode empurrar para cima também, por exemplo, o custo de importação do maquinário, né? E também dos insumos. O que isso pode fazer? Achatar a margem de lucro do produtor. Então, a questão é que, mesmo com um dólar mais alto, também não é algo saudável, da mesma forma que um dólar muito baixo também não é saudável. Né? Então, existem ferramentas que podem ser utilizadas para se aproveitar do dólar, né? Porque o que acontece? O produtor vendeu a safra, né? O que ele vai ter? Travou uma moeda, travou o dólar. Se o dólar continuar subindo, ele não ganha. Agora, existem formas dele conseguir ganhar com essa alta do dólar, via mercado financeiro. Sim. Agora, se, por exemplo, também ocorrer uma baixa, ele também pode, ele se beneficia porque ele vai ter um custo de aquisição de insumos mais barato. Então, existem várias ferramentas que podem ser utilizadas e o dólar, ele acaba sendo para o produtor rural, talvez um calcanhar de Aquiles. Né? E o fato que seria muito importante, na verdade, a questão da gestão do negócio. Sim. Então, você ter uma boa gerência, uma boa governança para entender custos, entender todos os dados financeiros da empresa, qual que é o retorno sobre o investimento, eles acabam sendo muito importantes para poder balizar qual que seria a política de atividade que o produtor vai gerar na atividade, seja de aumentar a expansão, vou procurar mais terras. Né? Então, será que hoje, com tudo isso que está acontecendo, seria viável eu pensar em me endividar ou me descapitalizar? Seria um momento para isso? Exato. Então, além dessa perspectiva do dólar, quando a gente pensa em taxa de juros, em inflação e também no PIB negativo, que é a previsão para esse ano, tem que somar tudo isso. Então, de um lado tem a fonte de receita e custos, que é o dólar, né? Se a gente for pensar em soja, e o dinheiro que eu tenho, aquilo que ficou parado no banco, o que eu vou fazer? Né? Qual que é a destinação? Então, as recomendações hoje, a gente sempre fala em ser cauteloso, no sentido de eu não sei o que vai acontecer. Então, às vezes é melhor eu ter dinheiro na mão, que a liquidez hoje ela custa muito cara, até para com que muitas pessoas, muitos produtores, muitas empresas hoje, certamente vão quebrar. Né? E a questão é, que lado da moeda você quer ficar? Do lado que quebra ou do lado que não quebra? Se você não quebrar e os seus colegas quebraram, você vai ser aquela pessoa capitalizada com a oportunidade de estar adquirindo algo deles a um custo mais barato. Então, esses seriam alguns dos posicionamentos que a gente pode tratar. Isso, essa questão que você falou, oportunidade, quais seriam assim as oportunidades hoje que você observa para o meio rural? O que o produtor rural pode vislumbrar desse cenário? Eu acompanhei algumas lives, né? A XP faz umas lives muito interessantes, com muito conteúdo mesmo, dentro do meio, né? Porque assim, como você falou, é uma coisa muito incerta, né? Um cenário muito incerto. Então, alguns produtores não sabem exatamente para que lado, como fazer, né? O que você diria? Em todo caso, a gente sempre tem que pensar em diversificação. Sim. Tá? Então, um produtor, né, vamos supor que boa parte da minha produção é soja. Né? Qual que é o meu maior risco? É dólar. Né? Tem algum fator ali da soja, Chicago? Tem, mas meu maior risco é dólar. Eu tenho que procurar um contrapeso a isso. Tá? O simples fato de você fazer uma venda antecipada, o termo, né, que eles falam, ele às vezes não é suficiente para você conseguir equilibrar bem esse ponto. Né? Porque você, às vezes, também deixa ele ganhar se o dólar continuar subindo. Só que, como eu falei, na outra ponta você tem o custo de aquisição do insumo. Sim. O que ele tem que fazer? Procurar diversificar.
em culturas, né? Então o fato de eu ficar muito concentrado numa cultura pode me gerar prejuízos. E esse critério, essa postura que eu estou falando, é uma postura que se adota em investimentos. Então a gente sempre fala em não colocar todos os ovos numa mesma cesta. A ideia é diversificar elementos. Então eu fugir um pouco de risco Brasil, eu reduzir o meu custo em dólar, eu procurar ter uma melhor governança dentro da minha empresa. Então assim, dentro da minha propriedade, o que acontece? Hoje é um momento, apesar de crítico, mas muito bom para rever várias políticas. Tá? Seja política em relação à produção, à atividade, como em relação ao próprio investimento. Às vezes a pessoa pode ter um investimento que está na instituição e tudo bem, não rende muito, mas qual que é a melhor destinação que eu posso dar para isso? Eu posso alocar no CDB assim, ou assado? Será que é mais interessante eu comprar uma propriedade? Tudo varia muito do caso concreto. Né? Porque, qual que é o meu grau de endividamento? Quais são as oportunidades? Será que elas são tão boas assim? Elas me dão uma possibilidade de um ganho tão alto? Então, o que se poderia dar de dica nesse momento, procurar gerar caixa. O que isso significa? Ter dinheiro líquido, né? Sendo que sobre dinheiro desse caixa, você pode destinar para algum tipo de investimento diferente daquilo que você já faz, justamente para não ficar concentrado num risco, né? E procurar gerar algumas outras formas de defesa em relação ao dólar, que é aí, às vezes, tanto o herói quanto o vilão da história. Obrigada por suas informações. A gente pretende até abrir um espaço aí semanal para que a gente comece a trazer essas orientações, né, para os produtores, assim como o Gilmar faz aí na análise de mercado todas as sextas-feiras, né, trazendo um pouco desse cenário. Acho que a partir de agora as coisas se desenham, toda semana muda alguma coisa, né? A gente está num momento assim, muda ministro, muda forma de se fazer, e eu acho que essa orientação e esse acompanhamento é bacana também para a gente trazer informações, e acredito que também para vocês estarem orientando aí o público de vocês, né? Muito bom. Legal. Obrigada pelas orientações, e vocês também fiquem ligados aí que a gente vai trazer muitas novidades, estamos com muitas coisas aí produzindo novas para vocês. Então nos acompanhem nas mídias digitais, mande aí sua sugestão de pauta, alguma coisa que você queira saber, questionamento aqui, a gente encaminha e continue aí nos acompanhando em todas as mídias digitais. Acesse o nosso site www.camposgeraisrural.com.br, porque se o campo produz, a cidade cresce e a gente mostra. Tchau!